Qual vascaíno nunca cantou a canção que diz contra o River Plate sensacional, gol do Juninho Monumental? Antes de falarmos do Reizinho da Colina, pedimos que inscreva-se em nosso canal e veja mais vídeos que marcaram a história do nosso Vascão. Realmente esse golaço de falta próximo ao fim do jogo, em pleno Monumental de Núñez, foi um dos mais marcantes da história do nosso Vascão, pela pressão do jogo e porque abriu o caminho para aquele título da Libertadores de 1998. Nesse vídeo falaremos sobre o autor desse golaço, sua carreira e trajetória vitoriosa no Vasco e os detalhes daquele golaço que se eternizou na memória de todo vascaíno através dessa linda canção entoada nas arquibancadas em dia de jogos do nosso gigante da colina. Trajetória de Juninho Pernambucano no Vasco. Antônio Augusto Ribeiro Reis Júnior, mais conhecido como Juninho Pernambucano, chegou ao Vasco da Gama ainda muito jovem, em 1995, com apenas 20 anos. Curiosamente, um dos maiores jogadores da história do nosso clube, veio do Sport Clube Recife como contrapeso na negociação do então atacante badalado Leonardo, que apesar de um excelente início, foi perdendo o brilho, e teve uma carreira discreta. Já com o Juninho foi bem diferente, após um bom início no Vasco, com excelente estreia contra o Santos em plena Vila Belmiro, teve uma grande queda de rendimento, com dificuldade em se adaptar, e sendo necessário até que seus pais viessem ao Rio de Janeiro para passar um tempo com ele, para que ele não desistisse do sonho de jogar num clube gigante. Virada de chave em 1997. 97 não foi o ano da virada só do Juninho, mas também do Vasco da Gama, após um brasileiro pífio de 1996, e vendo os rivais cariocas bem acima, o então presidente Antônio Soares Calçada, abriu os cofres do clube para montar um grande clube. Nesse investimento vieram craques consagrados com Mauro Galvão, Edmundo, retornando à sua casa, e o centroavante matador Evair. Além desses surgiram craques da base, como Carlos Germano, Pedrinho e o maestro Felipe, além de jogadores de times do futebol carioca, como o zagueiro Odivan do Americano, Inaza do Madureira e Luizinho do Botafogo. Nessa equipe fortalecida, o Reizinho caiu como uma luva, com a sua técnica refinada e inteligência pôde colocar os excelentes atacantes vascaínos na cara do gol, sem precisar se preocupar em marcar tanto, pois atrás dele tinha um excelente sistema defensivo. Além disso, começou a se destacar nas cobranças de falta. Esse timaço foi a base do período mais vitorioso da história do Vasco, que entre 1997 a 2000, conquistou 2 brasileiros, uma Libertadores, uma Mercosul, um Rio-São Paulo e um estadual. Em todos esses títulos, Juninho teve participação marcante, além das assistências em jogos decisivos, marcou gols importantes como na semifinal da Libertadores contra o River Plate em 98, na final do Brasileiro de 2000 e na final da Rio-São Paulo de 1999. No total, Juninho, em 5 anos defendendo a Cruz de Malta, fez 393 jogos com 79 gols. Além do Vasco, nosso craque defendeu o Sport Clube Recife, seu clube formador, Lyon da França, Al-Gharafa do Catar, e New York Red Bulls. Pela seleção brasileira disputou a Copa do Mundo de 2006, foi campeão da Copa das Confederações de 2005 e da Copa América de 2001. Vamos falar agora do gol monumental. Libertadores de 1998, fase semifinal, um adversário dificílimo que era o River Plate do treinador Ramon Dias, nosso atual técnico, e tinha craques como Ayala, Sorin, Gallardo, Pizzi, todos da seleção argentina. Diante da força de ambos os times, todos cravavam que o campeão da Libertadores daquele ano sairia desse confronto, diante da superioridade que ambos tinham em relação aos times da outra semifinal, que era o Cerro Porteño e o Barcelona de Guayaquil. Os jogos da semifinal. O primeiro confronto foi na nossa casa, com um jogo muito difícil, onde os argentinos chegaram muito perto de marcar, mas com o apoio da nossa torcida, conseguimos vencer por 1-0 com gol de Donizete. O resultado magro e o equilíbrio do jogo no Brasil, trouxe uma preocupação a nós vascaínos e uma grande confiança nos hermanos, que achavam que iriam reverter com facilidade o placar no Monumental.
Com a fanática torcida do River empurrando seu time, o Vasco sofreu uma grande pressão inicial, mas aos poucos com toque de bola foi equilibrando o jogo e esfriando aos poucos o ânimo do adversário. Mas aos 21 do primeiro tempo Sorin, de cabeça, abre o placar, reacendendo a pressão e aumentando a nossa angústia para todo o segundo tempo que vinha pela frente. Mas aquele time tinha além da técnica uma grande força mental, e não se deixou levar pela violência e catimba dos argentinos e soube sofrer toda a pressão que seria esperada. Eis que aos 36 minutos do segundo tempo, Wagner sofre falta, distante da grande área do River, mas o abençoado Juninho Monumental bate com uma curva sensacional, fazendo a bola descair com perfeição no ângulo do gol do goleiro Burgos, que nada pôde fazer. A partir desse gol, o River partiu com desespero para fazer o segundo gol, que levaria o confronto para a disputa de pênaltis, mas com o nosso sólido sistema defensivo, nós vascaínos já estávamos mais tranquilos sabendo que dificilmente perderíamos aquela classificação e o título da Libertadores. Estamos preparando um vídeo falando de toda a campanha dessa Libertadores, como foi difícil o início da campanha e os mata-matas decisivos, incluindo os jogos contra Grêmio, Cruzeiro, River e a final contra o Barcelona de Guayaquil. Inscreva-se em nosso canal e veja esse vídeo e outros vídeos históricos sobre o nosso Vascão. Muito obrigado Juninho Pernambucano, professor Antônio Lopes e todos os craques que participaram daquela conquista que nos encheram de alegria e nos orgulha até hoje. Muito obrigado a você que assistiu até aqui e por favor inscreva-se em nosso canal e deixe o seu comentário.